O programa Bolsa Família completa 20 anos em outubro e nessas 2 décadas se tornou um marco no combate à pobreza e na promoção da igualdade de oportunidades. Estudado ao redor do mundo e alvo de disputas políticas e ideológicas no Brasil, o programa de transferência de renda apresenta resultados robustos no que se propôs até agora. Um estudo do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social avaliou a permanência dos filhos de beneficiários do Bolsa Família no programa. Os dados mostraram que 64% dos dependentes de beneficiários de 7 a 16 anos em 2005 já haviam deixado o cadastro único em 2019, quando eles já estavam na faixa etária de 21 a 30 anos. Dos que permaneceram no cadastro, somente 20% recebiam o Bolsa Família no início da vida adulta. Outros 14% estavam cadastrados, mas não recebiam o benefício, o que indica que já estavam acima da linha da pobreza. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o William De Luca, esse é o videocast em detalhes, aqui sempre com um convidado. Nós vamos mergulhar e analisar uma temática todos os dias. Hoje eu converso com o servidor público de carreira e especialista em políticas públicas, Pedro Pontual. Pedro, um prazer receber você aqui de novo no ICL. O prazer é todo meu, William, de estar aqui no ICL, participando das discussões que o ICL sempre promove sobre a parte séria do nosso país, e sempre de um jeito muito bom para que todo mundo possa entender e acompanhar a pauta política. A gente vai falar hoje, Pedro, sobre um tema que você entende bastante, sobre o Bolsa Família, um dos principais programas de transferência de renda, não só do Brasil, mas do mundo. Eu queria que você começasse falando para quem está assistindo a gente o que o programa mudou nesses 20 anos. Agora, em outubro, ele completa 20 anos. Nesse período, o Brasil mudou muito e o programa também mudou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as mudanças do programa. Eu acho que é bem interessante, porque a gente tem 20 anos de Bolsa Família, e é um programa que ele passou por constante amadurecimento, né, e melhorias. Então, como tem que ser uma política pública. Vamos lembrar que até hoje se disputa a origem do Bolsa Família, que foi inquestionavelmente implementado em 2004. E ele chega como sendo uma lógica de que você precisa romper o ciclo da pobreza, que colocando em termos bem simples assim, você tem a família que precisa complementar a renda, as crianças vão para o sinal, para o semáforo, né, talvez vender bala para receber o dinheiro ou pedir dinheiro, e, portanto, elas ou saem da escola para isso ou nem entram na escola. E aí, quando essas crianças também elas começam a ter suas famílias, isso se repete. E você mantém, então, perpetua um ciclo de pobreza e miséria. E o Bolsa Família, então, apesar da gente discutir muito o auxílio financeiro, o grande objetivo dele é você quebrar esse ciclo. E aí a criança não precisa mais ir para a rua pedir o dinheiro ou vender bala no sinal. Agora a renda é complementada com o dinheiro que permite que a criança possa continuar e concluir seus estudos. E a maravilha de você ver isso depois de 20 anos é você ver as pessoas fazendo seus pós-doutorados, né? Os filhos que se beneficiaram do bolso, que não precisaram ir no sinal, no semáforo, lá em 2004, 2005, e agora tiveram suas vidas completamente transformadas. O programa passou por várias expansões e, infelizmente, também diminuições, mas sempre dentro do sentido de aperfeiçoamento de como é que ele traz o seu impacto. E daí eu acho que é muito importante a gente lembrar que essa lógica de que o Bolsa Família se tornou uma política pública, que é a porta de entrada para várias outras políticas públicas, é uma das principais transformações que ele traz.
Então, ao longo do tempo, a gente foi tendo agregadas políticas, desagregadas, e as ditas condicionalidades, que são sempre aquela contrapartida que se espera da família, para justamente que a Bolsa possa ter o seu efeito. Eu acredito que a gente viveu também, perdão, um período, a partir de 2011, em que o Bolsa Família se dedicou a fazer a busca ativa, né, que é, essencialmente, você não fica parado atrás da mesa esperando as pessoas chegarem, você vai atrás das pessoas que, por alguma razão ou contingência, não têm condições de buscar um CRAS, buscar a prefeitura ou uma caixa econômica para poder se informar sobre o programa. E acho que esse foi talvez um dos momentos, um dos maiores desafios para você, em termos de modificação que o programa passou. E ele passou também por um período em que as condicionalidades deixaram de ser relevantes para a inclusão de novos beneficiários, em que o debate dos valores parou de ocorrer dentro do que é a realidade econômica, e agora a gente retoma um momento em que a política volta a ser vista, de fato, como indutora de outras políticas, como uma estruturante das outras políticas, justamente porque você passa a conhecer a população, que é o cadastro único, que o nome, acho que antes de terminar de falar a palavra cadastro, o termo cadastro único, já tá todo mundo dormindo, de tão burocrático que ele soa. Mas eu acho que a grande transformação que ele traz é de permitir que as pessoas que eram invisíveis, e tanto já se escreveu sobre a invisibilidade da pobreza, tornam-se não só visíveis para o Estado, mas como também você passa a conhecê-las em suas limitações. Se há pessoas com deficiência na casa, se de fato é uma mãe sozinha que cuida das crianças, você começa a conhecer se há outras pessoas da família que residem no mesmo local, então você passa a conhecer as dificuldades e isso te permite refinar a política pública. Por isso que hoje a gente tem o próprio Bolsa Família, ele é na verdade, uma carteira de alternativas para poder apoiar a família e se acomodar ao desenho da família. Então, está muito longe da lógica, olha, está aqui um trocado, agora se vira. É um programa, de fato, projetado para que cada vez mais as situações peculiares de pobreza sejam completamente abraçadas pelo programa, impedindo que o programa se torne uma espécie de propaganda e transformando ele, de fato, numa entrega efetiva, com um impacto e valor social elevadíssimos. Pedro, tem uma disputa muito grande sobre a paternidade, né, do Bolsa Família, né? Tem gente que diz que o programa é só uma derivação de um programa que já existia no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas a gente usa esse marco do programa a partir dessa transformação que foi feita no governo do presidente Lula. E a partir de então, o programa passou a ser uma bandeira de dois campos políticos, né? Enquanto a esquerda, o campo progressista, esse campo que ele circunda o presidente Lula, defende o projeto como um projeto importante de transferência de renda, a extrema-direita ou a direita, os mais liberais, acabam usando o programa como uma ferramenta também para dizer, olha, é um programa para criar, eu vou usar várias aspas aqui, para criar vagabundos, né? Existe o argumento da dependência financeira, de que as pessoas vão depender financeiramente para sempre do programa. Se você dá dinheiro, as pessoas não vão querer parar de receber. Os dados, eles contradizem essa afirmação de que quem entra no Bolsa Família não quer sair mais, né? Sem dúvida nenhuma. Quem faz essa colocação de que o Bolsa incentiva as pessoas a não trabalharem ou ficarem vinculadas ao programa eternamente, não tem noção do que é a importância da dignidade das famílias e o que é você perder a dignidade.
Então, e veja que muitas das pessoas que fazem a crítica, elas falam, não preciso de Bolsa Família porque eu trabalho. E essa ideia, tão cruelmente articulada numa frase dessas, ela, na verdade, faz parte da cultura que a gente vive hoje. Então, as pessoas gostam e preferem sentir-se donas das suas vidas e transformadoras das suas vidas. Então, o trabalho é um aspecto importante para a vida das pessoas hoje. Então, o Bolsa, ele permite que a família consiga se estabilizar numa base. A renda adicional que o Bolsa traz jamais será comparável à renda adicional de um trabalho com carteira, salário mínimo, jamais. E veja, quando você fala essa lógica de que as pessoas gostam de ficar sustentadas pelo Estado, há muitos grupos, talvez na sociedade, ainda que pequenos em quantidade, mas bastante diversos, que estão talvez num outro patamar de renda muito superior e que, de fato, gostam da condição de ficar no sustento pelo Estado. Mas os grupos que são o público-alvo do Bolsa Família é uma situação absolutamente diferente. São pessoas que elas estão em busca do resgate, de ter a dignidade, porque elas conseguem conquistar as suas coisas por meios próprios. A gente pensa na caridade, e aí, William, se você me permitir fazer só uma avaliação disso, teve um caso que ficou famoso aí no TikTok ano passado, de que a pessoa condicionou a caridade ao trabalho. Então, falou, eu dou bala para você vender a bala no semáforo para você fazer por merecer o dinheiro que eu estou dando. E é crudelíssimo isso, porque a caridade cria um contexto essencialmente dance para mim. A caridade impõe as condições que quer para poder fazer a entrega daquilo que as pessoas vão receber. Então, pedir coisas não carrega uma dignidade. O Bolsa Família não te permite viver sem trabalhar. E te permite sonhar e, como a gente está vendo hoje, os números claramente deixam visível, conquistar o seu espaço de trabalho para ganhar as suas rendas. E assim elas reconstituírem esse aspecto de que são pessoas que se sustentam, que vivem por conta própria, que conseguem ter garantido, trabalham para que possam continuar as suas vidas. Eu acho que esse aspecto da dignidade, quando ele é atropelado nas discussões, sobretudo por lados que não conhecem a existência da miséria e nunca se nunca se preocuparam em se colocar no lugar, né, aquela experiência da alteridade, se colocar no lugar do outro e perceber como será que eu reagiria nessa situação. E a principal questão de fato, uma questão de que qualquer pessoa hoje que não tenha um emprego, ela só não o tem porque ela não quer, por falta de desejo de trabalhar, e isso faz com que, se você der o Bolsa Família, então a pessoa vai continuar sem o desejo de trabalhar, porque a gente criminaliza a pobreza de várias formas, incluindo essa, de dizer que a pobreza ela é responsável por ela mesma existir. E a gente sabe que a pobreza, sobretudo com o conceito que acabou sendo desenvolvido ao longo do Bolsa Família, o conceito de pobreza multidimensional, que ela mina a própria base e capacidade da família. Como uma mãe de família com crianças pequenas consegue um emprego que jamais vai permitir que ela leve essas crianças e ela não tem com quem deixar. Então, significa que essa pluridimensionalidade da pobreza, que, na verdade, é a falta de recursos em muitas dimensões, muito além de uma receita financeira,
que inclui até mesmo a segurança alimentar, que é outro conceito que foi agregado muito rapidamente ao Bolsa Família e hoje também é um conceito sólido. Isso significa que a discussão da pobreza e suas soluções e erros de política pública eventuais, porque eles acontecem, precisam ser discutidos em cima da realidade e não do mundo imaginário, preconceituoso e mal que existe na cabeça de uma quantidade de pessoas no Brasil que vilaniza a pobreza simplesmente por ela existir. Pedro, a gente sempre vê o Bolsa Família, como a gente falou agora há pouco, nesse espaço de embate ideológico, né? Mas eu vou citar como exemplo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que quando deputado federal e ainda pré-candidato à presidência, se referia ao programa como Bolsa Farelo, Bolsa Esmola. É uma coisa comum de ouvir, em especial em campos da extrema-direita, esse apelido contra o Bolsa Família. Mas, curiosamente, nem o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu acabar com o programa, né? Ele tentou mudar a identidade, mudar o nome. Eu queria te perguntar se você acha que dos legados que os governos progressistas deixaram nesse país, o Bolsa Família é um dos mais sólidos e mais difíceis de se derrubar? Eu concordo 100% com a sua afirmação. Um dos mais sólidos, difíceis de derrubar, fica parecendo desafio, melhor não colocar dessa forma. Porque esse fato se tentou nos últimos 4 a 6 anos. E eu acho que existe também uma forma de você minar a confiabilidade do programa, porque, veja, toda política pública, na verdade, tudo que você acaba fazendo tem a margem de erro, né, na nossa vida. A política pública não é diferente. Você vai ter uma margem de erro. Qual que é a margem de erro, por exemplo, que você existe, também colocando de maneira bem direta, que existe no Bolsa Família? Um erro possível é você colocar para dentro do programa alguém que não pertence ao programa, alguém que estaria, por outras razões, fora dessas regras, certo? Então, é um erro que você acaba cometendo, e isso é uma distorção do programa. A pessoa não era para estar e está no programa recebendo aquele valor. Um outro erro é você ter uma pessoa que deveria estar no programa, mas não está. Então, esse é um outro erro da política pública. Se a gente fala de uma política pública que trabalha, que o número referência já foi 10 milhões de famílias, hoje ele está maior em função de uma expansão desordenada, mas que acabou agora se reorganizando, está no processo de se reorganizar. Se você observa um programa dessa magnitude, significa que se você tem 0,5% de erro, você tem o 10% de 10 milhões seria 1 milhão, o 1% de 10 milhões seria 100 mil, o 0,5% é 50 mil. Se você tiver 0,5% de erro, você tem 50 mil pessoas que vão estar no programa sem precisar estar. Aí, uma matéria jornalística que pega um personagem que acha 2 famílias numa cidade que estão no programa quando não deveriam estar. E essa matéria acaba representando toda a realidade do programa como se isso fosse o que de fato ocorre. Quer dizer, o programa é cheio de pessoas que não deveriam estar dentro dele. E esse tipo de argumentação, que acaba não sendo uma argumentação honesta para você discutir a política pública em si, porque, veja, o debate é importante, as críticas são importantes para promover as melhorias, mas elas precisam ser minimamente honestas com o que se procura fazer. Quando se traz dessa forma, você cria um preconceito, uma resistência muito grande, e você um pouco que descarta o mérito do gestor do programa e a própria confiabilidade. Agora, quando mais recentemente você teve uma expansão do programa que incluiu muita gente que estaria completamente fora do perfil, e aí porque houve, de fato, uma remoção dos cuidados e critérios de aplicação do processo de inclusão das pessoas, e aí você depois tem que fazer o processo reverso, de fazer com que essas pessoas saiam do programa porque não deveriam estar nele.
que é a dinâmica que talvez melhor descreva os últimos 2 ou 3 anos, até agora. Isso significa que quem critica o programa e depois, ao geri-lo, o torna pior em termos de eficiência, menos eficiente, ainda que aumente recursos também de maneira desordenada, desrespeitando a lógica que existe desse tipo de personalização do apoio para abraçar as famílias, e pior ainda, criando um incentivo perverso, que é um problema que a política pública precisa ser redesenhada sempre para não fazer, que criou o fenômeno de muitas famílias monoparentais, porque a estrutura de critérios nos últimos 2 anos, ela era uma estrutura que induzia as pessoas a estarem cada uma num lugar separadas, para maximizar a receita oriunda do programa. Então, esse tipo de... a gente percebe o grau de baixa maturidade e capacidade de diálogo com a política pública, que envolve tantas pessoas, você tem dezenas de milhões de pessoas, e que que na hora que você tem, de fato, as ferramentas na mão para fazer isso, você sequer se preocupa em ter qualquer tipo de critério, mostrando que, na verdade, essa interpretação mais ofensiva ao programa e aos seus beneficiários na verdade, um ponto de vista que a pessoa que está fazendo a interpretação carrega, ou seja, essa interpretação fala muito mais sobre quem está anunciando a interpretação, quem está enunciando a interpretação, do que sobre o programa propriamente dito. A gente tem outros aspectos em relação ao programa, né? Um programa de transferência de renda, mas ele tem impactos muito grandes também em outras dimensões sociais, como a saúde e a educação, né? Por que esse programa, apesar de ser um programa de transferência de renda, de redução de pobreza, também tem impacto nessas outras políticas públicas, Pedro? Porque ele foi pensado para isso. A gente vem da lógica do auxílio, ou diversos auxílios, para poder apoiar as famílias e garantir que elas tenham uma situação menos miserável, para você começar a fazer um tipo de acordo com as famílias, de que, olha, eu vou colocar esse dinheiro na sua conta, mas eu preciso que você se comprometa a manter a criança nas escolas. E esse, por exemplo, foi o desenho do modelo Bolsa Escola, que foi implementado pelo governo do Distrito Federal, lá também pelos idos de comecinho dos anos 2000. E que traz esse aspecto de que você agora está procurando induzir um comportamento diferente por meio da política pública, e um comportamento que é positivo, que tem um impacto positivo. E aí, a partir disso, o programa vai se ampliando e fala, olha, você tem que vacinar também as crianças, elas têm que ter acompanhamento médico preventivo, e você vai, então, expandindo essa discussão junto com a capacidade do Estado de oferecer o serviço. Afinal de contas, você não pode criar a condição de que a criança tem que ir para a escola sem haver uma escola para que ela possa ir. Então, é uma construção que tem que ser cuidadosa quando as prefeituras se juntam ao programa. É uma construção também que se beneficia muito da nossa estrutura federativa, que ela não é uma estrutura fácil para você criar políticas públicas. Mas o Bolsa Família, ele lida bem quando ele coloca as prefeituras como as gestoras locais e, portanto, com toda a capacidade de fazer o acompanhamento das famílias e do cumprimento das condicionalidades, do que você tentar fazer tudo à distância, centralizado, que seria fabulosamente caro, complexo e provavelmente ineficiente. E aí você começa, outro aperfeiçoamento que o programa teve ao longo do tempo, a remunerar as prefeituras pela boa gestão do programa. Você enfrenta a questão de que professores começam a não reprovar alunos para que a família não perca o Bolsa. E aí você começa a fazer a discussão que é necessário fazer em termos da qualidade da educação e da formação do aluno,
para que você não crie, então, um impacto negativo, um incentivo negativo, aqueles incentivos perversos que eu mencionei que a política pública pode trazer. E ao longo desses 20 anos, você tem hoje um resultado que demonstra que, apesar de todas as dificuldades vividas nessas 2 décadas, você tem um impacto claramente positivo em aumentar a preocupação das famílias com o acesso à saúde e a escolaridade da população. E é porque o programa ele é desenhado para isso. A ideia do cadastro único, de novo o termo burocrático, ele permite que você tenha um mapeamento das pessoas que precisam das políticas públicas. Entra o serviço todo de assistência social, por meio dos centros de referência de assistência social, centros de referência especializados em assistência social, que também acompanham várias dessas famílias, inclusive aquelas que têm dificuldades, como, no seu âmbito, usuários de drogas. Uhum. E aí a gente tem o programa do Centro de Atendimento Psicossocial, AD, né, o CAPS-AD, que passa, então, a dar a estarem presentes nas regiões onde eles se fazem necessários, num processo de construção da política do Estado, de atendimento e garantia de direitos da população. Uhum. E o ideal é que esse programa ele continue sendo, como ele tem a espinha dorsal do cadastro único e essa transversalidade de diálogo com as políticas públicas, ele acaba, de fato, garantindo que você tenha foco e uma extrema eficiência do ponto de vista mesmo da aplicação daquele recurso, porque você sabe que esse recurso do Bolsa Família ele está indo para uma região que tem pouco dinheiro naquela região. A mercearia do seu Zé, daqui a pouco vira um mercadinho do seu Zé, daqui a pouco vira um supermercado. Sim. Já tem a criação de emprego. Então, até no próprio modelo econômico que nós estamos inseridos, e que é o modelo econômico vigente no Brasil, o Bolsa Família dialoga muito bem e fortalece. Porque, como a gente viu no final dos anos 2000, ele fortaleceu muito também o consumo, o que torna a crítica da direita radical estapafúrdia, porque se tem uma coisa que está fortalecendo o capitalismo, é um programa como esses. A ideia, é claro, é que você tenha sempre, o ideal seria que houvesse disponibilidade de emprego, não houvesse dificuldade na qualificação da mão de obra e os salários fossem, de fato, equitativos e de forma que as pessoas recebessem pelo que elas, de fato, produzem e não valores muito menores. Mas se a gente está falando que... Perdão, diga. Não, pode... É só para você concluir, a gente tem mais um minutinho, eu queria te fazer mais uma pergunta antes da gente concluir, só para a gente fechar a entrevista, mas pode concluir o seu raciocínio. Não, foi bom que eu estava realmente saindo para uma tangente, mas eu acho que a grande questão do programa é ele conseguir, dentro da nossa sociedade hoje, fortalecer a garantia de direitos das famílias. A gente tem mais um minutinho, Pedro. Eu só queria trazer um dado e fazer uma pergunta para a gente encerrar. Um relatório elaborado por 5 agências da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, aponta que 70,3 milhões de pessoas no Brasil estão em situação de insegurança alimentar. O número é quase o dobro do observado no período pré-pandemia, dados do ano passado. Para a gente encerrar, Pedro, que desafios o Brasil tem, em especial um programa como o Bolsa Família, para combater essa saída do Brasil novamente do mapa da fome e também de promover desenvolvimento social com a população, em especial a população mais pobre? Bom, aí a gente vai para muitas alternativas que existem pensadas, né? Eu acho que a alternativa que está hoje na mesa é a alternativa de garantir um desenvolvimento do Brasil na área industrial, para você aumentar, você permitir que as pessoas tenham, portanto, acesso ao emprego e você possa, ao mesmo tempo, garantir comida saudável que seja possível de ser encontrada pelas pessoas para aquisição. Então, você tem uma linha de fortalecimento da agricultura familiar e de distribuição de fomento para que você consiga ter um alimento barato
e um alimento saudável à disposição das pessoas. Afinal de contas, a gente sabe hoje que a indústria alimentícia não necessariamente se pauta pela saúde que os seus alimentos seriam capazes ou deveriam promover. Então, a gente tem, acho que o desafio vai um pouco nessa linha de comida, por meio da disponibilidade da comida, o emprego, para que as famílias tenham capacidade de se manter, né, e reforçar na linha também de qualificação profissional, para que se possa dialogar com um mercado que se pretende expandir da indústria. Afinal de contas, a gente sabe que hoje o campo que que domina não, mas que tem uma parte significativa, mas sequer é a maior parte, ou a segunda maior parte do nosso PIB, mas que é tão cantado como sendo uma espécie de campeão nacional, ele hoje emprega pouco, por conta da alta mecanização e por conta do foco de exportação. Então, eu acho que a maneira, o prumo que está dado hoje é você fazer caminhar em torno de um desenvolvimento qualitativo da capacidade do país de produzir itens que tenham impacto econômico de alto valor agregado e conseguindo diversificar um pouco até a sua base econômica. O Em Detalhes de hoje conversou com o servidor público de carreira e especialista em políticas públicas, Pedro Pontual. Pedro, obrigada pela disponibilidade e de sempre compartilhar seus conhecimentos aqui com a gente do ICL. Eu preciso dizer que é um prazer estar aqui sempre, e eu preciso reforçar isso e editar com você, porque, de novo, eu cresci sem as referências de participação e inclusão, de diversidade, de entender a questão LGBT, e ver hoje um profissional como você, do teu quilate, trabalhando e poder estar aqui interagindo com você e conversando com você, para mim, é um gigantesco privilégio. Então, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. É recíproco, Pedro. Um grande abraço. A gente se vê logo mais. Obrigado. Até mais. E o podcast Em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã de segunda-feira. E você acompanha a nossa programação aqui de segunda a sexta-feira no ICL. Você também pode acompanhar o Em Detalhes nas principais plataformas de áudio. Para você que acompanha essa transmissão ao vivo no YouTube, você fica agora com o videocast Mercado e Investimentos com André Campedelli e Débora Maganha. Às 6 horas da noite, você sabe, tem ICL Notícias, segunda edição. A gente se vê. Tchau! Monja Coen é uma missionária zen budista que, depois de viver 12 anos no Japão, voltou para o Brasil para espalhar seus ensinamentos. Ela já escreveu mais de 20 livros que venderam mais de 1 milhão de cópias e vai estar com o ICL no dia 28 de setembro para conversar sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Um encontro imperdível e que, para você participar, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever gratuitamente. Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente veio hoje contar um pouquinho sobre o curso de Saúde Mental e Cuidado que o Instituto Conhecimento Liberta está oferecendo. O curso é comigo, Bia. E comigo, Renan. Nós somos psicólogos, professores, trabalhamos com formação e com cuidado em saúde mental e a gente quer propor para vocês uma discussão bastante crítica e necessária sobre o campo da saúde mental. Nesse curso da gente, que faz parte dos mais de 200 cursos do Instituto Conhecimento Liberta, a gente vai pensar sobre as questões da saúde mental, para além da loucura, para além do adoecimento, para além da psicopatologia, pensando questões como direitos humanos, gênero, raça, classe, sexualidade. Então, venham juntos e juntas discutir com a gente.